A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. Eu saúdo os irmãos, nosso irmão evangelista Carlos, aqui da cidade de Tamugi. Estou convosco novamente, irmãos, a trazer um alimento para nossa alma. Amado ouvinte, vamos ler o texto sagrado. Você que está no seu lar, na sua casa, no seu automóvel, você que está na rua, está no serviço, não importa o local onde você esteja. Se você estiver com a sua Bíblia aí, se tiver à disposição, pegue a sua palavra. Vamos acompanhar conosco aqui esse momento, a meditação da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos ouvintes, temos tempos difíceis sobre a terra, mas a palavra de Deus, em um versículo apenas, traz tudo para nós. Mas, enquanto você vai copiando aí, achando aí, vamos ler o texto sagrado em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. É a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Enquanto você vai procurando aí, quero trazer aos ouvidos, temos tempos difíceis sobre a terra. Mas a Bíblia Sagrada traz para nós muitos benefícios. A Bíblia Sagrada traz a entender, em Romanos capítulo 15, e versículo 4 diz, que dantes foi escrito a palavra para o nosso ensino, para a paciência e consolação, para que tenhamos esperança. Então Romanos 15:4 diz que a palavra ensina, dá paciência, consola e dá esperança. É o poder da palavra, ouvinte. E nos dias que vivemos difíceis, precisa ser ensinado, né? Ser ensinado como lidar com esse dia difícil. Ser ensinado, porque ela ensina, precisa também de paciência, consolação, para que tenhamos esperança. Amado ouvinte, pega a sua Bíblia, achou o texto sagrado? 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Diz assim o texto sagrado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz: Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Repetindo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 diz: Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Amém? Amado ouvinte, esse versículo nos traz a entender. O Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo para trazer essa carta a um jovem Timóteo, que trouxe ensinamento para os dias passados, ensina nós nos dias presentes, que o fim de tudo, o fim do mandamento é a caridade, é amor. Então o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro com glória, e uma boa consciência e uma fé não fingida. Então o fim do mandamento, primeiramente, é amor. O fim de tudo é amor. A Bíblia Sagrada traz a entender para nós, que para nós ter amor em nós aperfeiçoado, é necessário que a Bíblia Sagrada diz para nós, primeira epístola de João, no capítulo, aleluia, 2, e no versículo 4 diz, primeira epístola de João 2,4 diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Está vendo? Então, ouvintes, 1 Epístola João 2,4 diz
Se alguém diz, eu conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas 1 Epístola, João 2,5 fala, a qualquer que guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está naquela vida, está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então nós temos que guardar a palavra. Quando você guarda a palavra de Deus, o amor de Deus está na tua vida, ouvinte, aperfeiçoado. Para isso é necessário você guardar. Tiago, capítulo 1, e versículo 22 diz, não seja só ouvintes da palavra, mas seja cumpridores. Nós temos que cumprir a palavra de Deus. Guardou ela, fez como Davi. Davi disse, Salmo 119, e versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ouvinte, guarda a palavra, esconde ela. Quando você esconder a palavra de Deus, você vai se comparar, glória a Deus, como um homem que constrói uma casa. Você vai ser comparado com uma construção terrena. Diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6 de Lucas, em versículo 47 diz, Lucas 6, 47, qualquer que venha até Jesus e ouve as palavras dele e as pratica, que quer dizer observa, né? Eu mostrarei que é semelhante. Lucas 6, 48, é semelhante a um homem que construiu uma casa, edificou uma casa, abriu bem fundo, pôs alicerce sobre a rocha, vindo a enchente, bateu em pé, a corrente daquela casa, e não pode ser abalada, porque está fundado sobre a rocha. Mas Lucas 6, 49 diz, mas quem ouve a palavra de Deus, Lucas 6 e 49 diz, mas quem ouve a palavra de Deus, quem ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou, construiu uma casa, aleluia, sobre a terra normal, sem alicerce, a qual bateu em pé a corrente daquela casa, logo caiu, foi grande a ruína daquela casa. Que casa que é essa, Deus está falando? Em Hebreus capítulo 3, e versículo 6 fala, casa somos nós. Deus está falando de casa somos nós. Então, ouvinte, pratique a palavra de Deus. Se você praticar, você vai ser comparado. Lucas 6, 48. Um homem que edificou uma casa, cavou fundo, pôs alicerce primeiro. Quando vem a dificuldade, a enchente, quer dizer dificuldade, as tempestades da vida, as lutas na área material, as lutas na área física, do corpo, doença, as lutas na área familiar, as lutas na área conjugal, as lutas na área emocional, as lutas espiritual, você não vai ser abalado. Mas quando você, Lucas 6, 49, não, ouve a palavra e não pratica, você vai considerar uma casa construída sem alicerce. Vai vir as dificuldades, vai bater o vento ventuoso, bater na corrente daquela casa. Vai cair. Assim é, irmãos. Praticar a palavra é coisa boa, você vai estar firme. Firme para vencer as dificuldades. E além disso, você vai receber o amor de Deus na sua vida aperfeiçoado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 5 fala. Glória a Deus. 2,5, primeira Epístola de João. Quem guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos, estamos nele. Mas tem um porém. Vivemos nos dias que a qual o amor de muitos se esfria. Capítulo 24 de Mateus, e no versículo 12 fala, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Vejamos acontecer isso, a iniquidade aumenta. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 4 fala, iniquidade é pecado, pecado é iniquidade. Iniquidade no dicionário é um pecado consciente. A pessoa sabe que é errado, está fazendo. Irmãos, o pecado aumentou sobre a terra, o amor esfriou, todo sentido, amor na área conjugal, quantos casamentos sendo separados, irmão, quantos casamentos sendo separados, quantos, muitos não pensam mais no seu próximo. A palavra de Deus chama atenção, irmão, para nós. Oh, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Em 1 Timóteo, irmão,
Senhor exorta nós. Glória a Deus. 2 Timóteo, perdão, irmãos. A palavra de Deus chama atenção. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, que isso nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque verão homens amantes de si mesmos, avarentos, preçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingrato, profano, glória a Deus, sem afeto natural, sem amor para com os bons, traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo do deleite do que de Deus, diz a palavra. Tem da aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desafasta-te, diz a palavra. Então 2 Timóteo, ouvinte, capítulo 3, versículo 2, porque verá no final dos tempos homens amantes de si mesmo. O que quer dizer isso? Amando a si próprio, mas no sentido, um amor, aleluia, diferenciado, um amor muito diferente, amor estranho, porque preocupando só consigo, só com a sua família, né? Se eu estou bem, quer dizer, se minha família está comendo, se eles estão tudo vestindo bem, está tudo bem aqui, que importa o outro, próximo? É dessa forma, irmão. Mas amigo também dos deleites, das coisas do mundo, do que de Deus, sem afeto natural, preçoso, soberbo, blasfemo, desobediente aos pais. É o que nós estamos vivendo, irmãos, dias de hoje. Mas nós entendemos uma coisa, que nós servimos ao Senhor. Muitos falam que tem paixão. Não, irmãos, nós servimos o Senhor. Tem até um hino que fala, né, Daniel Samuel, paixão pela tua presença. Está tudo fora, irmãos. Irmãos, leia a palavra, irmãos, estude ela, para você não ficar errado, enganado, confundido. Mateus, capítulo 22 e versículo 29 está escrito. Jesus, ele respondendo e disse: errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Abre a sua Bíblia, ouvinte, vamos acompanhando. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, ouvinte, você vê o texto sagrado falando. Está falando com nós aqui esse momento, preparado por Deus, você que está aí. Gálatas 5, ouvinte, diz o texto sagrado. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Está vendo? Os que são de Cristo, são da palavra, servem a Deus, crucificar a carne com as paixões e concupiscência. A palavra crucificar no dicionário, distinguir, matar. Então muitos falam que tem paixão pelo próximo, paixão pela presença de Deus. Eu tenho paixão pela minha esposa. Não, sai fora com isso. Cuidado, ouvinte, com essa linguagem tudo mudando. Porque Gálatas 5:24, quem está em Cristo, são de Cristo, crucifica isso. Crucifica a carne com as paixões e concupiscência. E nós temos que crucificar, nós temos que ter amor. A palavra amor é algo tremendo. A palavra de Deus chama atenção. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 1 fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, que não tivesse caridade, amor, nada disso me adiantaria. Se ele comentar o que sou, como sino que tire. Então se eu falasse a língua dos homens, como eu estou falando, que os irmãos estão entendendo a minha linguagem, e falasse mistério, que é a língua dos homens, e se eu não tivesse amor, se você não tivesse amor, nada adiantaria. Porque em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6 fala: o amor verdadeiro, 1 Coríntios 13, 6, ele não folga com a injustiça, ele folga com a verdade. O amor verdadeiro fala a verdade. E muitos não querem trazer a verdade mais nas igrejas, não querem trazer a verdade mais com o seu próximo. Irmãos, o amor, 1 Coríntios 13, 6, não folga com injustiça, folga com a verdade. Fale a verdade, ouvinte. Estamos seguindo não mentira. Estamos seguindo João 14, 6. Jesus diz: eu sou o caminho, sou verdade e sou vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estamos seguindo a verdade da palavra. E nós temos que trazer a verdade. Porque 2 Coríntios,
capítulo 13, versículo aleluia 8. Nada podemos com a verdade, senão pela verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus chama atenção. 1 aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 7. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor, irmãos. Porque muitos estão saindo das igrejas, muitos saem da palavra. Porque, irmãos, o amor esfriou. Mas o Senhor hoje desperta ouvintes da palavra de Deus. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos, ouvintes. Apocalipse, capítulo 2 diz, versículo 1, uma carta à igreja de Éfeso. O anjo do Senhor trouxe essa carta para João, exortou nos dias passados, está recapitulando nossos ouvidos de hoje para exortar nós. Apocalipse capítulo 2 e versículo aleluia 5 diz, para a igreja de Éfeso, para nós: lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te, pratique as primeiras obras. Glória a Deus. Quando não, brevemente tirarei o lugar do teu castiçal, se não se arrependeres, diz o Senhor. Apocalipse 2,4 diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, tua primeira caridade. Então a igreja de Éfeso, irmão, ela deixou o primeiro amor. Por quê? Porque a igreja de Éfeso é uma igreja zelosa. E nós temos que ser como a igreja de Éfeso, zelosa no sentido de zelo. Mas porém, ela esfriou no amor. Por que zelosa? Porque a igreja de Éfeso, no capítulo de Apocalipse, capítulo 2, e no versículo 2 diz, que ele diz: eu sei tuas obras, seu trabalho, a tua paciência, e não sofre maus. Puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, tu achaste mentirosos. Apocalipse 2,3 diz: sofreste em paciência, trabalhaste meu nome e não cansaste. Apocalipse 2,6 diz, capítulo 2 e versículo 6: tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então a igreja de Éfeso, elas provavam os pregadores, sofria, não aceitava qualquer apóstolo e aborrecia a doutrina dos nicolaítas. Que em Atos, capítulo 6 de Atos, e no versículo 4, Nicolau foi escolhido para diácono, mas porém dividiu a obra. Nicolau começou a trazer doutrina, quando mais pecava, mais recebia graça, mais tinha perdão. E muitos foram para essa porta larga. Mas ouvintes, nós temos que ter algo, amor. Nós temos que deixar o amor de Deus aperfeiçoar. Para isto, 1 Epístola João 2,5, quem guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Isso, coisas também. Guarde a palavra, ouvinte. Glória a Deus. Diz o Senhor, Apocalipse 3,11: eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que você tem, ouvintes. Não se corrompe. Guarda com aquilo que você aprendeu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foi inteirado, sabendo que tens aprendido. Então, 2 Timóteo 3 e 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Ouvintes, permanece naquilo que você aprendeu. E o Senhor está dizendo aqui para nós: que adianta, ouvinte, eu estar na igreja, eu estar seguindo a Cristo, se eu não tenho amor para o meu próximo? Porque certa vez, capítulo 22 de Mateus, e versículo 34 diz a palavra, que os fariseus ouviram falar que Jesus emudeceu os saduceus. Que é emudecer? Calou os saduceus. Os saduceus é que não crê em anjos, que não crê em ressurreição. É essa a classe dos saduceus. Os fariseus criam. Então 22 de Mateus, e versículo 34 diz: os fariseus ouviram falar que Jesus calou os saduceus, emudeceu.
começou a interrogar Cristo, capítulo 22, 35, dizendo qual é o grande mandamento da lei. 22 de Mateus 36, mandamento da lei. 22 e 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. O que simboliza amar a Deus de todo o coração? Que coração que é esse, irmão? É o que está batendo no meio do meu peito? Não, é somente o coração. A palavra de Deus chama atenção em Lucas capítulo 24, e versículo 38 diz: porque estás perturbado? Lucas 24 e 38 diz: porque estás perturbado? Porque só habitais pensamento em teu coração? Então pensamento é o coração. Ama a Deus com sua mente. A sua mente tem que amar o Senhor. A sua mente dedica ao Senhor. A sua mente que domina todo o corpo, amando o Senhor, seu corpo vai fazer o que Ele manda. Mateus 22 tem que ser amar o Senhor de todo o coração da alma. Por que a alma? O que é a alma? Capítulo 12 de Lucas, e versículo 19, diz aquele rico que juntou os celeiros. Lucas 12, 19, direi minha alma tem depósito, muitos bens, muitos anos, descansa, come, bebe e folga. A alma é a sede dos apetites, a alma é a sede dos sentimentos. Lucas 12, 20, mas Deus diz: louco, essa noite pedirão tua alma, o que tem preparado para quem será. A alma é o homem interior, porque nós temos um homem interior e exterior. Segundo aos Coríntios 4, 16 fala sobre isso. Então, ouvintes, 4,16, segundo os Coríntios fala: por isso não desfalecemos, ainda que nosso homem exterior corrompa, o homem interior contudo renova de dia. O exterior é o físico, visão, audição, fato, paladar, tato. O homem interior é a alma e espírito. Então, Mateus 22 e 37 diz: ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, toda a tua alma, que é a sede do apetite. Lucas 12, 19 diz que é a sede do apetite, é a sede de descansar. A alma quer descansar. Lucas 12, 19 diz: tirei minha alma. Repetindo, Lucas 12 e 19 diz: tirei minha alma. A alma é muito depósito, muito bem. Descansa, come, bebe, folga. A alma quer descansar, mas a palavra de Deus chama atenção. Miqueias, capítulo 2 de Miqueias, versículo 10 diz: levantai-vos e andai-vos, que não será aqui o teu descanso, diz a palavra. Miqueias 2,10. Então nós temos que amar a Deus de toda a alma. Não tem que descansar aqui não, ouvinte. Não tem que folgar aqui não. Tem que ficar comendo muita coisa aqui não, dando lugar para a alma, para ficar comendo muita coisa. Nós temos que entender uma coisa, irmão. Lucas 21, e versículo 34 diz: glória a Deus, aconteça. Lucas 21 e 34 diz: aconteça que teu coração não se carregue com brutonaria, embriaguez e os cuidar da vida, diz a palavra. Então Lucas 21 e 34 diz: aconteça que teu coração não se carregue com brutonaria, embriaguez só da vida, não quer ficar comendo, e não quer amar a Deus da alma. Dá lugar para amar de todo o coração. Mateus 22, 37, de todo o coração, toda a alma e de todo o teu pensamento. Colossenses, capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não os que são na terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ama de todo o pensamento. Mateus 22, 37. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, da alma e teu pensamento. Então Colossenses 3,2 diz que você tem que pensar nas coisas de cima, não nas que são na terra. Então cuidado, ouvinte. Cuidado do seu coração aí. Amar Deus de coração. Porque no capítulo Mateus 6, 21 fala: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus 6, 21. Aonde estiver teu tesouro, está o teu coração. Se você estiver com essa atitude só de buscar o material vai ter teu coração tá naquilo material. Meu caminho depende, amém. Mas se você ficar só naquilo e a oração, é leitura de palavras, tem orado, tem lido a Bíblia, tem buscado, tem alimentado. Cuidado, ouvinte, com o seu coração. Provérbios,
capítulo 4 de Provérbios, versículo 23 diz, Provérbios 4 e 23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, dele procede a saída da vida. Guarda o teu coração, ouvinte, para amar Deus. Não deixe seu coração entrar qualquer coisa que você vê com a visão. Você escuta com a audição, vê com a visão, não deixe entrar no seu coração qualquer coisa. Glória a Deus. Mas que o teu coração esteja voltado para amar Deus. Porque o coração, irmãos, glória a Deus, glória a Jesus, tem que estar amando a Deus. E Mateus capítulo 22 e 39 diz: amarás o seu próximo como a ti mesmo. E nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Mas amar o próximo a ti mesmo? Como? A palavra de Deus chama atenção, ouvinte, para nós. Em 1 Epístola de João, capítulo 3. 1 Epístola de João, capítulo 3. E versículo, aleluia. 1 Epístola de João, capítulo 3. E versículo 16 diz: conhecemos o amor de Deus nisso, que Ele deu a vida por nós. Nós devemos dar vida pelos irmãos também. Irmão. 1 Epístola de João 3,16 diz: conhecemos o amor de Deus nisso, que Ele deu a vida por nós. Quem deu a vida? Jesus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Tem dado a vida pelos irmãos teus? Tem dado a vida? Irmão, cara, a pandemia mandou afastar dos meus irmãos. A pandemia não mandou pegar nas mãos. A pandemia não mandou pôr a mão na cabeça do irmão, orar por irmão, ajudar ele. Sempre que a Bíblia fala, Romanos 12:15, alegrai com os que se alegram, chorai com os que se choram. A pandemia não mandou eu visitar ninguém, irmão, cara. Como que eu vou alegrar e chorar? Irmão, entenda uma coisa, irmão. Existe a lei da terra e a lei do céu. A lei do céu é maior do que a lei da terra. Irmãos queridos, a palavra de Deus chama atenção. Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Abre o texto sagrado pra você ver, irmão. Confere aí pra você ver se eu não estou falando de mim. É Bíblia. Oh, glória. Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. E versículo 23 diz, 11 e 23 de Hebreus: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Tá vendo, Vinte? Aleluia, os pais de Moisés, eles não temeram o mandamento do rei, mas eles contradiziam a palavra de Deus, será? Porque a palavra de Deus manda nós temer o rei. Será que eles contradiziam a palavra de Deus? Não, irmãos, entenda uma coisa. Existe a lei da terra e a lei de nosso Deus. Qual que é maior, Vinte? Glória a Deus. Qual é maior? Lei da terra ou a lei de nosso Deus? Glória, a lei do Senhor é maior, irmãos. Glória a Deus. Então, ouvintes, queridos ouvintes da palavra de Deus, entenda uma coisa, ouvintes da palavra de Deus. O Senhor está ensinando nós aqui hoje, nesse instante, nesta tarde. Eu estou aqui como instrumento, mas não importa o momento, você está aí, ouvinte. A palavra de Deus, ela chama atenção para nós, ouvinte. Glória a Deus. Será que eles contradiziam a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro 2, e no versículo 13 diz: sujeitai-vos, pois, toda a ordenança humana, por amor do Senhor, quer o rei, quer superior. Versículo 14: quer os governadores, como por eles enviados, para castigo feitores, para louvor, faz o bem. Tá vendo? Então 1 Pedro 2, versículo 13, manda nós sujeitar toda a ordenança humana, quer o rei como superior, 14, versículo 14, 1 Pedro 2, 14, quer governadores. Peraí, por que os pais de Moisés em Hebreus 11, 23 não obedeceram? Porque eles viram que saiu fora da palavra. Você não tem que obedecer a lei da terra. Se a lei da terra está saindo fora da lei do Senhor, você tem que seguir a lei do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada não manda nós afastar de ninguém, manda nós dar até a vida pelos irmãos. Irmãos, cuidado. Cuidado, irmão, para sair fora da lei do Senhor. Fica temendo muito a lei da terra e sair fora da lei do Senhor. Sujeito aí a ser condenado, ouvinte. A palavra de Deus está chamando a atenção nossa aqui.
Glória a Deus, Hebreus 11, 23, que os pais de Moisés esconderam 3 meses. Por quê? Porque eles viram que a lei do Senhor falou. Êxodo 20, versículo 13, não matarás, oh glória. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 fala, é Deus que tira a vida e dá, desce da sepultura e faz subir. Eles viram que se matasse, levasse para ser morto, ele saía fora da lei de Deus. A lei de Deus é maior, ouvinte, entenda isto. Então 1 Epístola João, capítulo 3,16 diz, 1 Epístola João 3,16, conhecemos o amor de Deus nisso, que Jesus deu a vida por nós, Ele deu a vida por nós, que é Jesus. Devemos dar vida pelos irmãos. Oh, maravilha, Senhor, que palavra linda. 1 Epístola João, capítulo 3, versículo 17 diz, quem, pois, tiver bens do mundo, 1 Epístola João, capítulo 3, versículo 17 diz, quem tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe será suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 Epístola João 3,18, meu filhinho, não amemos de palavra, e nem de língua, mas por obra em verdade, tá vendo? 1 Epístola João 3,16 está dizendo, isto conhecemos o amor de Deus, que Ele deu a vida por nós, quem? Jesus, nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 Epístola João 3,17, quem tiver bens do mundo, o irmão aí, ou a irmã que tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, na área material, tá falando, vendo você está aí encerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 Epístola João 3,18, meu filhinho, não amemos de palavra, e nem de língua, por obra. Tá vendo, irmãos? Não seja fariseu. Os fariseus amavam de lábio, o coração deles estava longe, diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Em Mateus, irmãos, Mateus capítulo 15, oh glória, glória a Deus. Mateus capítulo 15 diz, em versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ouvinte, Mateus 15, 8 fala que Jesus falou para os fariseus, vocês estão honrando com o lábio de Deus, o coração de vocês está longe. Ouvinte, tá vendo? Nós temos que entender uma coisa, ouvinte, a lei do Senhor tem que seguir ela. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ora o fim da caridade, do amor, fim da caridade. 1 Timóteo, 1,5 fala, ora o fim do mandamento é caridade, coração puro, boa consciência e uma fé não fingida. E nós temos que ter amor, irmãos. Lucas, vamos lá. Lucas, capítulo 3 de Lucas, versículo 11 diz, quem tiver 2 túnicas, reparte com o irmão. Quem tiver alimento, faça a mesma coisa, diz a palavra. Então, ouvinte, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 fala, fim do mandamento, o que é? Amor, é a caridade, de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. A sua fé não tem que ser fingida, irmão ouvinte. A sua fé tem que ser verdadeira, firme. Quantos crentes acanhados, covardes? Quantos crentes não pregam mais a verdade nas igrejas? Quantos crentes não falam a verdade do seu próximo? A fé dele é fingida. A sua fé tem que ser verdadeira, tem que falar. Porque canhado, irmãos, não pode lidar o reino de Deus. Apocalipse 21, repetido, Apocalipse 21, versículo 8 fala, quanto aos tímidos, aos incrédulos, abominável, feiticeiro, aos idólatras, aos mentirosos, que é mentira, só pode tirar de fogo. Então Apocalipse 21, versículo 8 fala, quanto aos tímidos, o que é tímido, dicionário? Palavra tímido, dicionário, acanhado, covarde. Só pode tirar de fogo. Então sua fé, ouvinte, não tem que ser fingida. A sua fé tem que ser verdadeira. Você não tem que ter medo, ouvinte, da morte. Você não tem que ter medo medo está acontecendo, mas confia. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe. Galadores que busca. Nós temos que ter fé, ouvinte. Alabacanta, alabastei. A fé é algo tremendo. Mateus capítulo 17 e versículo 20 fala, se tiver fé como um grão de mostarda,
Tira este monte, cola-lhe para lá será feito. Os montes que ele está falando é problema. Paulo falou que a fé nossa, eu tenho que se apoiar no conhecimento terreno, nas coisas do mundo. Ouvinte, 1 aos Coríntios, repetindo, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 diz, Paulo falou, a minha palavra, a minha pregação, ela não constitui palavras persuasivas de sabedoria humana, é demonstração de espírito e de poder. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5, 1 aos Coríntios 2,5 fala, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tá vendo? 1 aos Coríntios 2,5 fala, para que a nossa fé, a tua fé, a minha fé, nossa fé, não se apoie em sabedoria dos homens, mas que venha se apoiar no poder de Deus. Oh, glória a Deus! A sua fé não apoia em sabedoria terrena, não. Sabedoria terrena que vem dos médicos, que vem do conhecimento terreno, porque o povo busca conhecimento terreno, busca conhecimento dos gregos, as escolas, gerar o mundo, conhecimento dos gregos. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 fala, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios 2,22 fala que os judeus estão pedindo sinal, o grego busca sabedoria. A sabedoria dos gregos é a filosofia, a sociologia, assim vai, irmãos. É esse conhecimento terreno, maligno. Filosofia, onde vem o homem? Vem no macaco, a explosão do Big Bang, aniquilando um Deus que é tremendo, porque a palavra fé, ouvinte, a palavra fé é algo tremendo, glória a Deus, é algo glorioso, que é a qual Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é um firme fundamento das coisas que se espera, da prova daquilo que não se vê. Isso que é fé, ouvinte, é você esperar algo que você não está vendo. Isso que é fé, e nós esperamos algo que não está vendo, e nós temos, ouvintes, glória a Deus, que andar por fé, não temos que andar por vista. Glória a Deus, glória a Jesus. Anda por fé, ouvinte, glória a Deus, não anda por vista. 2 aos Coríntios 5,7 fala, andamos por fé, não andamos por vista. Se você andar por vista, você vai embaraçar com a mão do mundo, irmã. Você andar por vista, irmão, você vai embaraçar com o mundo. Glória a Deus. E não podemos andar, ouvintes, glória a Deus. Nós temos que andar por fé. Diz a texto sagrado, a palavra de Deus. Que maravilha, meu Senhor. Glória a Deus. Que maravilha, meus irmãos. A palavra de Deus chama atenção sobre a filosofia dos gregos. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus, ouvintes, em Colossenses capítulo 2, repetindo, Colossenses capítulo 2, e no versículo 8 fala, tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, e segundo o sondimento do mundo, e não segundo de Cristo. Está vendo? Tenha cuidado, ouvinte. Colossenses 2,8, para que ninguém faça-vos presa sua, em meio de filosofia. Essa filosofia, conhecimento terreno, que esse conhecimento terreno tornou loucura para Deus. Diz a palavra de Deus, ouvinte. Oh, glória a Deus. 1 aos Coríntios, repetindo, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, fala que a sabedoria deste mundo, loucura para Deus. Ouvinte, a sabedoria deste mundo é loucura para o Senhor. Entenda, ouvinte, que a nossa fé tem que ser verdadeira, a nossa fé tem que ser viva. Glória a Deus. Nós temos que acreditar que nosso Deus está no controle de tudo. Alma do ouvinte, alimente da palavra, ouvinte, adquirir fé. Romanos, pela última vez,
Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alimente dela que você vai adquirir fé para vencer. Porque a Bíblia diz, primeira epístola de João, capítulo 5, e versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh glória! E a epístola João 5,4 diz: quem nasce de Deus do batismo vence o mundo, vírgula. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, diz a palavra. A fé vence o mundo, ouvinte. Não deixe a sua fé embora. Creia, faça como o apóstolo Paulo. A Bíblia diz para conosco, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo falou: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Oh, maravilha! Paulo guardou a fé, irmãos. Nós temos que guardar a fé. Nós temos que acreditar, irmãos. O Senhor está dizendo nesse momento para ti, creia. João 11:40 diz: eu tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Se você tem fé e crê, você vai ver a glória de Deus. O poder de Deus manifestar, ouvinte. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de apostasia, irmão. 1 Timóteo 4, primeiro diz que nos últimos dias apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador, doutrina e demônio. Então, 1 Timóteo 4, primeiro fala que nos últimos dias apostarão alguns da fé. Apostar da fé, abandonar a fé, abandonar a verdade, abandonar a sã doutrina. Abandonou a verdade, não adquire fé, porque é a verdade da palavra que adquire fé. A verdade da palavra em Romanos, repetido, Romanos 10, versículo 17 diz para nós que a fé ela vem do ouvir a palavra. A palavra de Deus hoje não está sendo implantada nas igrejas conforme é ser implantada. Ela está sendo implantada mais ou menos, mas não planta da forma profunda, da forma gloriosa que é, para aumentar a fé da igreja, para trazer a fé mesmo tremenda, povo. É tremendo. E hoje nas igrejas só tem 10 minutos de palavra, 10, 15, no máximo 20 minutos, só tem aí. É mais louvor, cantoria, louvor demais, e deixando de lado a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, 1 Timóteo, glória a Deus, perdão, irmãos, Atos capítulo 6, e versículo 7, nós perseveraremos no ministério da palavra e na oração. Então os discípulos passaram, diz, em Atos capítulo 6, perdão, irmãos, perdoa, Atos 6, versículo 4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Está vendo? Os discípulos passaram perseveravam em quê? Na oração e na palavra. Atos 6, 4. E além de tudo, a palavra de Deus, a oração, faz o crente ser salvo. Por que salvo? Explica. Explico. Último versículo, irmãos, estou terminando. Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz para nós: pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Está vendo? Está aí, ouvinte. Vamos, ouvintes, em nome de Cristo. Amado ouvinte, buscar a Deus, guardar a palavra que é boa. Que Deus abençoe a todos que eles pedem. Seu irmão Cristo, evangelista Carlos, está orando em teu favor agora. Nesse instante, leve o teu pensamento ao céu. Continue com o pensamento. Você que está com o pensamento do céu, continue. Você que não está com o pensamento voltado ao céu, volte o pensamento ao céu nesse instante. Vamos orar comigo. Em nome de Cristo. Ó Deus bendito, graças, muito graças te damos, Senhor, Deus do céu, da terra. E que nesta hora, Pai, orar para clama, eu agradeço, ó Deus, por esta oportunidade, ó Deus. Orar para subir clama, por este alimento que eu alimentei aqui, Pai. Hebreus 4:12, a tua palavra, meu Deus, é viva e eficaz, mais penetrante que esse faragudo dos gumes, penetra da alma, do espírito, da medula. Eu alimentei aqui agora, Pai. A minha fé está sendo aumentada, estou sendo lavado. João capítulo 15, versículo 3, vai estar limpo. Pela palavra que eu tenho que falar, ela lavou eu, Pai. Ela está lavando o 20. João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, ela está santificando
edificando os ouvintes. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ela está ensinando os ouvintes, ela está dando paciência, ela está consolando, ela está dando esperança. É a palavra de Deus. Senhor, ajuda nós a guardar ela, para que nós não venhamos provar a morte. João 8:31 diz a palavra de Deus. João 8:51 diz: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá morte. Recebe, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados ouvintes, que Deus abençoe, Deus guarde. Para o nosso irmão Carlos, que está em batalha, ouvinte, eu falo que Deus manda, onde que Deus me permite, irmãos, porque eu quero para o céu. Porque a Bíblia diz em Ezequiel 3:20 fala: quando o justo desviar para a injustiça, se nós não avisar ele, eles vão querer de nós. Então nós temos que avisar, irmão. Nós não estamos vendo muitos justos saindo para a injustiça. Ezequiel 3:18, os ímpios estão indo para a perdição, nós temos que avisar eles também. Então, não é fácil, irmãos. A batalha é grande, mas Deus conhece todas as coisas. Ore por mim, estamos orando. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Ele lhe guarde, lhe proteja a todos, em nome de Cristo. E ouvintes a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz: la graça do Senhor de Cristo, o amor de Deus, la comunhão do Espírito Santo, leja-la com todos. Em nome de Cristo, Deus bendiga a todos. Amados ouvintes, irmãos, repara não, irmãos, quando eu fico no mistério com o Senhor começa a usar eu em espanhol, irmãos. Não é porque eu quero falar, o Senhor toma minha boca para bendizer lá na Espanha, trazer em espanhol. Os irmãos entendem em nome de Cristo, é que o Senhor toma eu para espanhol. É que o Senhor, creio que o Senhor tem promessa comigo de trazer para outros países como instrumento, porque eu estou disposto a ir batalhar. Ore por mim, irmãos. Em nome de Cristo, as batalhas são grandes. João 3:30. Que cresça o Senhor, diminua a mim. Que Deus guarde. Paz do Senhor Jesus.